Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Ó, vamos lá, galera. Vamos começar com a série mais aguardada, né? Não só agora, mas dos últimos tempos. Né? Uma das séries mais hypadas dos últimos tempos. OKC contra San Antonio Spurs, né? Seed 1 e Seed 2 da Conferência Oeste se enfrentando. Como eu já falei, né? 64 vitórias pelo lado do Thunder, 62 pelo lado do Spurs. Jamais no século dois times com tantas vitórias se encararam, né, numa série de playoffs. Vai ser muito foda. Shai Gilgeous-Alexander de um lado, 2 vezes MVP, foi eleito ontem, né? Back-to-back MVP, apenas o 14º na história a vencer o prêmio de forma consecutiva. E do outro lado, o Depoy unânime Victor Wembanyama, o primeiro na história a levar o prêmio de forma unânime. Ficou em terceiro na votação para MVP, ficou atrás do Jokic e do Shai. 2 elencos jovens maravilhosos, né? 2 bases maravilhosas, 2 projetos incríveis que vão se encarar numa final aí, numa série de 7 jogos. Os dois que tiveram, né, 5 confrontos durante a regular. San Antonio passou o carro, não é mesmo? Foram 4 vitórias para San Antonio, incluindo uma vitória no mata-mata da Copa da NBA, num jogaço, né, cara? Aquele jogo foi maravilhoso, o Embiid mesmo com restrição de minutos destruiu. E agora, vamos aí pra essa carnificina entre os dois, que começa hoje. Começa nessa segunda-feira, lá no Paycon Center, a partir das 9h30, perdão, a bola sobe. Vamos lá, cara. Eu acho que é natural colocar o OKC como favorito. As odds, né, vão ser favoráveis ao Oklahoma. Foi a melhor campanha da temporada, é o atual campeão, com o atual MVP, com o atual back-to-back MVP. É um time que chega para essa final sem nenhuma derrota no playoff, são 8 vitórias e nenhuma derrota. Foram 2 varridas contra os Suns e contra o Lakers. Melhor defesa da liga, uma das melhores defesas da história, né, da NBA. Então, é normal, né, o Thunder ser colocado como favorito, mas pra mim, cara, é uma série absurdamente equilibrada, né? Eu consigo ver os dois times vencendo. Eu consigo ver formas para os dois times vencer e formas para os dois times perderem. Né? Ambos os times não são perfeitos, ambos têm qualidades absurdas e têm defeitos também. Tem pontos a serem explorados. Então, eu acho que tem tudo para ser uma série longa. Acredito numa série indo a 7 jogos. E, cara, vai ser uma batalha, mano. Vão ser duras batalhas. Os dois técnicos terão papéis importantíssimos nessa série, né? Os ajustes. Quem se ajustar melhor ao outro vai vencer. Então, cara, eu tô bem animado. Realmente eu tô bem animado. Ansioso. Com um pouquinho de cagacinho também. Com um pouquinho de cagacinho, né? Porque, pô, não tem jeito, cara. O torcedor do Thunder que falar que não tá, né, no mínimo receoso em enfrentar o Spurs, ele tá mentindo. Ele tá mentindo, mano. Os caras amassaram o Thunder na regular. Ah, Luiz, mas regular é regular, playoff é playoff. Verdade, playoff é diferente. Mas, irmão, não tem como ignorar o que foi feito na regular, gente. Não tem como ignorar, porra. Então, o torcedor do Thunder que chegar aqui nos comentários e falar: não, tô tranquilinho contra o Spurs. Não tá, não. Você tá mentindo. Tá bom? Vamos partir desse princípio. E por quê que o Thunder tem que estar preocupado com o Spurs? Porque o matchup é duro, cara. Sabe, é óbvio que a gente vai olhar pra essa série e vai falar sobre o Embiid, sobre como que o Embiid ele tende a ser impactante, como o Embiid pode mudar a série de fato. O Embiid ele é o X-Factor disso aqui. Tudo nessa série gira em torno do Wembanyama. Sabe, o Thunder vai ter
Pra mim, os dois maiores desafios do Thunder nessa série envolvem o Wembanyama. O primeiro, limitar o Wemby. Como que o Thunder vai limitar o Wembanyama? Porque parar não vai parar. Assim como o Spurs não vai parar o Shea. Entendeu? Mas tem como limitar. E aí o primeiro desafio do Thunder é como vai limitar o Wembanyama? Tem como o Thunder limitar o Wembanyama? Eu acho que tem, né? O que eu acho que o Thunder vai fazer? Eu acho que o Thunder vai tentar e vai apostar na pressão por baixo. Ah, Luiz, o Chet não vai marcar o Wemby? Você não acha que o Daigneault tem que usar o Chet como esse defensor primário do Wemby? Eu acho que o Chet em alguns momentos vai sim marcar o Wembanyama, mas eu não acho que ele vai ser o defensor primário. Eu não acho que a estratégia defensiva do Thunder vai ser, botar o Chet toda hora no mano a mano com o Wemby, porque é uma estratégia que não vai dar certo. E não é porque é o Chet, não é porque o Chet... e o Chet quando pega o Wemby ele pipoca. Também. Mas é porque o Wemby, ele... Assim, não tem como você querer parar o Wemby no mano a mano. Não é assim que você vai parar o Wemby. Não é assim que você vai limitar o Wemby. Parar não vai. Mas não é assim que você vai limitar o Wemby. A gente viu isso na série contra o Minnesota. Minnesota apostou no Gobert ali marcando o Wemby e não deu certo. O Wemby destruiu o Gobert. Que é o segundo melhor protetor de aro da liga. Perdendo apenas pro próprio Wemby. Então, querer defender o Wemby no mano a mano com o seu pivô, tentar igualar na altura, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que dá certo, ou o que pode dar certo? Pressionar o Wemby embaixo. Se você não vai conseguir incomodar o Wemby por cima, na altura e tal, você vai ter que tentar incomodar por baixo. Ser físico, dar tapa, tentar roubar a bola. É assim que você incomoda o Wembanyama. A gente viu vários times fazendo isso durante a regular. O Phoenix fez isso, o próprio Thunder fez isso nos confrontos que teve. Eu acredito que o Thunder vai apostar nisso. Né? Por isso que a volta do J-Dub, que foi confirmada ontem, né? Ele joga hoje, inclusive, ela é muito importante. Porque olhando pro elenco do Thunder, pra mim o J-Dub é a melhor opção que o Thunder tem pra marcar o Wemby. Pra mim é a melhor opção. Porque é um cara que é um excelente defensor, na minha visão, é o melhor defensor que o Thunder tem. É o mais versátil, é um cara que marca da 1 a 4 e em certos momentos marca até a 5. Alto, baita envergadura, atlético, é um defensor com alto QI. E é um cara capaz de gerar essa pressão por baixo, sabe? De roubar a bola, de gerar desvios, de dificultar a vida do Wemby, de forçar o Wemby a tomar decisões difíceis, a tomar decisões mais rápidas. Então, pra mim, o Chet, ele vai marcar o Wemby, mas em momentos específicos. Ele não vai ser o defensor primário do Wemby. Pra mim, o defensor primário do Wemby vai ser o J-Dub, né? Claro, não vai ser só ele. Eu vejo o Daigneault usando também o Caruso, usando o Cason Wallace, usando o próprio Dort em alguns momentos. Mas, na priori, o J-Dub vai ser o primeiro matchup do Wemby. Eu vejo assim. E a aposta do Thunder, acredito eu, que vai ser essa. Usar defensores menores que consigam gerar essa pressão embaixo. Se o Wemby conseguir passar, se o Wemby conseguir girar pra cima desse defensor, aí sim o Chet vai aparecer pra, né, ir na cobertura. Agora, o primeiro embate eu acho que vai ser com jogadores menores. Outro ponto, Luiz, e o Hartenstein não seria uma boa? Não, eu não gosto do matchup Hartenstein e Wemby. Não gosto. Inclusive, eu acredito que em algum momento nessa série o Hartenstein vai pro banco. Né? O Daigneault não vai mudar o quinteto pro começo da série. Pro jogo de hoje, ele vai com o seu quinteto padrão. Né? Shea, Dort, J-Dub, Hartenstein e Chet. Esse vai ser o quinteto que o Daigneault vai botar hoje. Mas eu acredito que com o passar da série, ele vai sacar o Hartenstein para colocar ou um Cason Wallace ou até um AJ Mitchell. Por quê? Porque o Spurs é um time que joga baixo. Eu sei que pelo fato do Spurs ter o Wemby, dá a impressão de que o Spurs é um time gigante. Mas não, o Spurs é gigante com o Wemby em quadra.
Se você tira o Embiid, o time do Spurs é um time baixo. É um time que joga baixo. E aí, cara, você jogar com 2 bigs contra o Spurs não funciona muito bem, porque acaba que um dos seus bigs vai ter que marcar um Devin Vassell, vai ter que marcar um Champagne, vai ter que marcar um Caston, um Fox, e aí não é um matchup muito bom, né? Não é um matchup muito bom. E eu acredito que por conta disso, o Hartenstein vai ser sacado em algum momento. E aí ele vai ser utilizado mais como, né, um reserva pro chat, ou em momentos específicos, né, quando o Thunder quiser jogar um pouquinho mais alto. Mas eu acredito que depois do jogo 2, dependendo do que acontecer nos jogos em Oklahoma, eu acho que o Daigneault vai fazer essa mudança. Eu acho que o Hartenstein vai pro banco, e aí AJ, ou Kayson, ou Caruso devem ganhar a titularidade, né? Então, o Hartenstein, eu não vejo o Hartenstein sendo uma boa opção para marcar o Embiid, até porque eu acho que o Hartenstein vai pro banco em algum momento. Mas sobre essa questão de como limitar o Embiid, eu acho que vai passar muito por isso. Matchups mais baixos, pressão embaixo, para tentar forçar turnover. O outro desafio que o Thunder vai ter em relação ao Embiid é como atacar o Embiid. Limitar ele vai ser foda. Atacar ele vai ser ainda mais difícil. Você conseguir gerar pontos nos minutos que o Embiid tiver em quadra, cara, Mano, se o Thunder não conseguir uma dessas duas coisas, vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil. Se o Thunder não conseguir limitar o Embiid e não conseguir atacar o Embiid, vai ficar pegado pro time. E aí, como que o Thunder vai atacar o Embiid? Vai depender das bolas de 3. O grande temor do torcedor do Thunder nessa série é a bola de 3 não cair. Porque isso foi um problema pro Thunder temporada passada. O Thunder sofreu muito com a falta de eficiência nas bolas de 3. Né? Sofreu. E mesmo assim acabou sendo campeão. Mas contra o Embiid, contra esse Spurs, não ter um bom aproveitamento para 3 é muito mais danoso. Porque se você não conseguir matar a bola de fora, irmão, e você depender de infiltrações, de apostar na curta distância, cara, você tá fudido. Porque você não vai conseguir pontuar em cima do Embiid de forma consistente. Uma ou outra vez você vai conseguir uma bandeja em cima dele, um arremesso em cima dele, mas no longo prazo, o Embiid vai ganhar e por muito essa batalha. Por muito. Então, pro Thunder conseguir produzir bem nos minutos com o Embiid em quadra, a bola de 3 vai ter que cair. Dort vai ter que matar a bola. Ele, que inclusive tá tendo até um bom aproveitamento nesse playoff. Mas ele vai ter que matar a bola, Caruso vai ter que matar a bola, Kayson vai ter que matar a bola, J-Dub vai ter que matar a bola, Chet vai ter que matar a bola, e o próprio Shai também vai ter que matar a bola. Só que o Shai, ele vai ser muito utilizado nessa série para gerar esses arremessos para os outros jogadores. Porque com certeza o Spurs vai dobrar em cima do Shai, assim como o Lakers fez. O Lakers a série inteira dobrou em cima do Shai, apostou em dobras. As dobras foram bem feitas, só que o Thunder conseguiu, né, lidar bem com essas dobras, porque teve um AJ Mitchell muito produtivo, porque o Dort matou bola, o Kayson matou bola, o Chet matou bola, e o Thunder soube punir essas dobras em cima do Shai. O Spurs vai fazer a mesma coisa. O Spurs vai dobrar em cima do Shai, só que as dobras do Spurs tendem a ser bem mais efetivas do que as dobras do Lakers, porque o Spurs tem muito mais material humano para isso. O Spurs tem ali um Castle para marcar o Shai na individual, o Castle que nos jogos contra o Shai na temporada teve um desempenho muito bom. Ele limitou o Shai a 6 de 19, né? Nos 5 jogos que eles se enfrentaram, né? 6 de 19 no field goal. Então, eles têm um Castle para marcar o Shai na individual e tem o Wembanyama para ajudar nas dobras. Porque o Wemby, ele é um cara que ele pode sair do garrafão para dobrar no Shai sem se preocupar em deixar alguém livre, porque ele tem um poder de recuperação absurdo.
Em 2 passos, ele volta pro garrafão. Ele sai do perímetro e vai pro garrafão com 2 passos. Então, as dobras no Shai nessa série vão ser muito mais difíceis do Shai lidar. Eu tenho confiança que ele vai conseguir lidar com as dobras porque ele é muito bom nisso. Ele costuma ter uma eficiência muito boa quando é dobrado. Ele gera muito jogo, gera muita cesta, mas o Spurs é um animal diferente. É um animal diferente, né? Então, nos momentos que o Spurs dobrar, vai ser muito importante que o Thunder não desperdice os arremessos que forem gerados. Quando o Shai conseguir achar um passe em cima das dobras que o Spurs mandar, J-Dub, Dort, Chet, eles não podem errar. Eles têm que ser efetivos. Porque se o Thunder desperdiçar o wide open, nossa, cara, vai ser foda. Vai ser foda, porque é aí que o Thunder vai conseguir produzir, cara. O Thunder não vai produzir tanto em mano a mano. Eu não acho que o pick and roll o pick and roll do Thunder vai ser tão produtivo. Inclusive, nos jogos entre os dois, o Shai teve uma produção muito baixa em pick and roll. Né? Ele teve só 0.9 pontos em pick and roll contra San Antonio, que é muito abaixo da média dele. Né? O Shai ele teve uma média contra os outros times de 1.22 em pick and roll. Então, a única forma que eu acho que o Thunder vai conseguir produzir quando o Embiid estiver em quadra vai ser queimando as dobras do Spurs. E aí os caras vão ter que matar a bola, cara. Os caras vão ter que matar a bola. O J-Dub vai ter que, né, ser efetivo atacando o closeout. Por isso que é muito importante que ele volte bem, que ele esteja recuperado, porque ele vai precisar muito desse arranque pra ganhar na velocidade, pra ganhar na força. Né? Inclusive o J-Dub pra mim, ele vai ser o X-Factor do Thunder nessa série. Se o Thunder ganhar essa série, o J-Dub vai ser fundamental. Porque ele vai ser, na minha opinião, o principal cara pra marcar o Embiid. E no ataque, pelo tamanho dele, pelo atleticismo dele, ele tende a ter um papel fundamental pra punir essas dobras, pra punir a vantagem de tamanho, pra punir closeout. Então, se do lado do Spurs o Embiid vai ser o X-Factor do Spurs, pelo lado do Thunder, eu acho que o J-Dub vai ser esse cara. Claro, o Shai vai ser fundamental também, porque ele é o melhor jogador, é o mais talentoso, é um cara que mesmo numa série ruim, como foi contra o Lakers, passou dos 20 de média, teve atuações de 30, 40 pontos. O Shai é isso. O Shai vai ser importante, inclusive, obviamente, nessa questão das dobras, né? Ele vai ser fundamental pra gerar esses wide opens. Mas pra mim o J-Dub ele vai ser o X-Factor, cara. Se o J-Dub tiver 100% e ele conseguir jogar o que ele jogou no playoff passado, o Thunder tem boas chances de ganhar. Boas chances. Claro, outros caras também vão ser fundamentais. O Chet vai ser muito importante, mesmo eu não achando que ele vai ser esse matchup primário do Embiid. Ele vai marcar o Embiid em alguns momentos. Ele vai ter que ir bem. Ele vai ter que vencer alguns desses embates. E no ataque, vai ter que estar eficiente. Vai ter que punir também ali, né, em cuts fora da bola, vai ter que ser efetivo ali dentro do garrafão. Ele que na área restrita tá tendo uma eficiência absurda nesse playoff. Vamos ver se contra o Embiid ele consegue, né, ter uma produção boa também. Então o Chet vai ser importante, o Shai vai ser fundamental. O banco do Thunder vai ser importantíssimo, especialmente Jared McCain e Isaiah Joe, que são os dois melhores arremessadores do Thunder. Eles vão ter que matar a bola, eles vão ter que sempre estar numa eficiência muito alta. Mas pra mim o J-Dub ele vai ser o X-Factor, cara. Se ele conseguir gerar pressão no Embiid na defesa, forçar turnover e no ataque, matar a bola e atacar bem closeout, o Thunder vai estar muito bem posicionado pra ganhar. Vai estar muito bem posicionado. Então, eu acho que pro Thunder as principais questões são essas. Só que, como eu disse, o Embiid ele vai ser a maior preocupação do Thunder, vai ser os maiores desafios do Thunder vão ser em relação ao Embiid? Sim. Mas o Thunder não pode achar que o Spurs é só o Wembanyama, porque não é. Tem ali um Darren Fox, você tem um Castle que tá fazendo um playoff gigantesco playoff do Castle. Você tem um Dylan Harper vindo do banco, que é um, cara,
Nossa, mano. O que esse moleque tá jogando é um absurdo. O que esse moleque tá jogando é um absurdo. Então, o Embiid é o grande desafio, o Embiid é o grande problema, mas não é o grande problema, não é o único problema e não é o único desafio. Entendeu? Os embates entre as segundas unidades também tende a ser bem bom, né? São dois bancos muito bons. Se o Spurs tem ali o Dylan Harper, o Thunder vai ter o AJ Mitchell, né? Ou se o AJ Mitchell virar titular, vai ter o Cason Wallace, vai ter o Alex Caruso. Então, o duelo dos bancos também vai ser muito importante nessa série. O embate Castle e Shea também vai ser bem importante. E aí, passando pro lado do Spurs, passando pros desafios do Spurs, pra mim são dois principais desafios. Três, melhor dizendo. O primeiro é em relação ao Embiid. É o Embiid sustentar a pressão defensiva que o Thunder vai colocar em cima dele, né? O Embiid vai ter que cuidar bem da bola, vai ter que tomar decisões mais rápidas. Eu acredito que a gente vai ver um Embiid bem mais passador nessa série, assim como ele foi em alguns momentos contra a Minnesota, mas eu acho que nessa série a gente vai ver um Embiid ainda mais playmaker, né? E aí é importante ele ser eficiente nesses passes, né? O Spurs vai ter que se movimentar bastante fora da bola para dar opções pro Embiid, porque se deixar o Embiid parado, isolado, com o J-Dub marcando, com o J-Dub pressionando embaixo, a chance dele cometer turnover é gigante. E aí, se o maior desafio do Thunder é limitar e atacar bem o Wembanyama, o maior desafio do Spurs é cuidar da bola. Se o Spurs dá a bola pro Thunder, se o Spurs cometer muito turnover, se o Spurs deixar o Thunder correr quadra, o Spurs tá perdido. Porque o Thunder vai punir. O Thunder sabe que na meia quadra vai ser uma pica pontuar em cima do Spurs. Por tudo que eu falei, pelo impacto que o Embiid tem, pela dependência que o Thunder vai ter dos arremessos de 3 caírem. Então, na meia quadra, o Thunder sabe que vai ser vida dura produzir. Por isso que quando o Thunder tiver qualquer chance de correr, de atacar em transição, o Thunder não vai perdoar. O Thunder vai castigar. E aí, meu amigo, é nessa que os times se perdem contra o Thunder. 2, 3 contra-ataques que o time cede e o Thunder desgarra. O Lakers sofreu muito com isso. As voltas do intervalo pro Lakers foram terríveis por conta disso, porque o Thunder voltava no 220, forçava 3, 4 turnovers seguidos e matava o jogo. Então, o Spurs vai ter que lidar bem com a pressão que o Thunder vai colocar ali no ponto de ataque, vai ter que cuidar muito bem da bola. O Fox vai ser fundamental nisso também. Fox tem que segurar os turnovers, assim como o Castle tem que segurar os turnovers, né? Então, essa é a primeira questão do Spurs, né? O Embiid cuidar bem da bola, tomar decisões rápidas. Vai ser uma batalha de resistência muito grande pro Embiid. Não tem como o Spurs ganhar essa série com o Embiid jogando menos de 40 minutos por noite. Ele vai ter que aguentar 40 minutos por noite contra essa defesa do Thunder, né? Então a resistência do Embiid vai ser colocada à prova nessa série. A capacidade do Spurs de cuidar da bola também vai ser colocada à prova nessa série. E o outro desafio que o Spurs vai ter é em relação ao Shea. Beleza, vai dobrar em cima do Shea? Vai dobrar. Mas não tem como dobrar em cima do Shea toda hora, ainda mais se os arremessos de 3 do Thunder começarem a cair. Em algum momento o Spurs vai ter que marcar o Shea na individual. E aí é onde Castle, Dylan Harper, o próprio Fox vão ter que ser muito disciplinados. Porque qualquer brechinha que eles derem pro Shea, o Shea vai punir. Seja com step back, seja com uma infiltração, seja com uma falta cavada, o Shea pune qualquer brecha em isolation. O Castle teve um desempenho incrível contra o Shea na regular. Ele fez isso em 5 jogos. Ele vai ter que fazer isso nessa série também. Ele vai ter que manter esse nível de atenção, de foco a série inteira. Porque qualquer brechinha que der, o Shea pune. O Shea pune. Então, o Spurs vai ter muitos desafios também. O Spurs vai ter seus desafios. Só que, na minha opinião, os maiores desafios dessa série
são do Thunder. Sabe? Pra mim, o time que mais vai ter que trabalhar nessa série vai ser o Oklahoma. E é por isso que eu tô pendendo pro lado do Spurs nessa série. Para além de todo o histórico da regular ser favorável a San Antonio, eu acho que pra San Antonio ganhar, é foda falar isso, mas eu acho que é necessário menos coisas darem certo pro Spurs ganhar do que pro Thunder ganhar. Porque pro Thunder ganhar, J-Dub vai ter que se manter saudável a série inteira, o que vem sendo um desafio pro Thunder, né? Manter o J-Dub saudável. Estando saudável, ele vai ter que ter um desempenho muito bom marcando o Embi. Vai ter que forçar turnover em cima do Embi, o que não é fácil. Vai ter que ser excelente no ataque. O Thunder em si vai ter que ser muito eficiente no ataque. Não pode desperdiçar a posse, não pode ficar desperdiçando arremesso, não pode desperdiçar o wide open. O Thunder vai ter que ser extremamente eficiente, né? E o Shai vai ter que ter um desempenho melhor do que teve contra o Lakers. Sabe? Vai ter que pontuar mais, vai ter que punir nos isolations, vai ter que dar um jeito de se livrar do Castle, né? Então, o Thunder depende de muita coisa dar certo pra ganhar. O Spurs também, mas menos do que o Thunder. Pro Spurs ganhar, na minha opinião, é o Embi fazer o que ele vem fazendo e aguentar 40 minutos por noite. É um desafio pra ele, porque ele não... O Embi nunca teve que fazer isso, ele nunca teve que aguentar 40 minutos por noite em jogos seguidos. Porque o Spurs consegue lidar com o Spurs soube se adaptar aos minutos controlados do Embi. Nessa série ele não pode ter minuto controlado não, tem que jogar no mínimo 40 minutos por noite. Então o Spurs vai ter que saber lidar com isso, o Embi vai ter que aguentar 40 minutos por noite. Vai ter que segurar turnover, não pode ceder turnover e tal. Mas assim, de resto, é fazer o que vem fazendo a temporada inteira. É fazer o que vem fazendo no playoff. Entendeu? Então, eu acho que é necessário menos coisas darem super certo pro Spurs ganhar do que pro Thunder. Porque, por exemplo, se o Thunder não conseguir ser eficiente no perímetro, não vai ganhar essa série. Não vai ganhar. Se o Thunder não conseguir, pelo menos, limitar o Wembanyama no ataque, né? Se não conseguir forçar turnover em cima do Embi, se não conseguir gerar pressão em cima do Embi, não vai ganhar essa série. Entendeu? Se o J-Dub não ficar saudável, o Thunder não ganha essa série sem o J-Dub. O J-Dub é fundamental pra essa série. Se o Daigeno não fizer boas mudanças, como, por exemplo, abandonar a formação de 2 bigs, eu acho que o Thunder não ganha. Enquanto o Spurs é segurar turnover, é o Embi aguentar jogar 40 minutos por noite e fazer o que vem fazendo durante a temporada. Por quê? Porque eles têm o maior X-Factor da NBA ao seu lado, que é o Wembanyama. O Wembanyama é o maior X-Factor da liga. Então, eu acho que é uma série equilibrada pra caralho. Eu acho que o Thunder tem totais condições de vencer. Mas eu acho que o desafio pro Thunder nessa série é maior do que pro Spurs. O Thunder pode superar esses desafios? Com certeza. Mas, cara, é muita coisa que tem que dar certo, mano. E aí, nessa, eu acho que o Spurs pode ter vantagem, mano. Eu acho. Eu acho que é uma série que vai ser longa, acredito em 7 jogos. Mas eu acho que, no fim, o fator Wembanyama vai ser determinante. Não só o fator Wembanyama. O fator Stephen Castle, o fator Dylan Harper, mas o Embi, pra mim, ele é o grande problema. Como diria Charles do Bronx, ele é o problema da divisão. Ele é o problema da divisão, entendeu? E eu acho que é um problema que talvez o Thunder não consiga lidar. Assim como o Minnesota não conseguiu, assim como o Blazers não conseguiu. Então, eu acho que o Spurs ganha 7 jogos. Pra mim, o Spurs ganha em 7. Pra mim, o Spurs ganha em 7. E pra mim, Victor Wembanyama chega nas finais no seu primeiro playoff. O que, se for confirmado, vai ser realmente fantástico, né? Vai ser histórico, né? Vai ser incrível. Vai me doer se o meu palpite se confirmar? Com certeza. Torço pro meu palpite não se confirmar? Torço muito. Mas é o meu feeling, gente.
É o meu feeling. Repito, o Thunder tem totais chances de ganhar. Mas irmão, eu aprendi a respeitar esses Spurs. Eu aprendi a respeitar muito esses Spurs. Então, eu vou de Spurs vencendo em 7.